Chast roteirista. A noite caía sobre os ranchos isolados do interior, onde a lua parecia lançar sombras que se contorciam como se tivessem vida própria. Era nesse cenário que Lucas, um jovem curioso e aventureiro, decidiu passar o fim de semana em busca de histórias de terror para seu canal. Chegando ao rancho abandonado, percebeu que o ar estava pesado, como se algo ali observasse cada movimento. A porta de madeira rangeu quando ele a empurrou, revelando um interior coberto de poeira, teias de aranha e móveis quebrados. Ao acender a lanterna, sombras se espalharam pelas paredes, criando figuras que pareciam se mover sozinhas. Um vento frio atravessava as frestas, trazendo consigo sussurros distantes que Lucas não conseguia decifrar, mas que gelavam a espinha. Cada passo que dava fazia o chão de tábuas ressoar de maneira estranha, como se o próprio rancho reclamasse da presença dele. No centro do rancho, Lucas encontrou um antigo diário, amarelado pelo tempo, com páginas que falavam sobre desaparecimentos misteriosos. As histórias narravam moradores que sumiam sem deixar rastros, vozes que ecoavam pelos corredores e aparições que ninguém ousava descrever. Quanto mais ele lia, mais sentia que algo se aproximava, e a sensação de ser observado aumentava a cada instante. A lanterna piscava, e ele jurava ver silhuetas escuras se movimentando pelo canto do olho. O frio aumentava, e um cheiro de terra molhada misturado a algo podre invadia suas narinas. Foi nesse momento que um barulho seco vindo do andar de cima chamou sua atenção, fazendo seu coração acelerar e suas mãos tremerem enquanto subia os degraus rangentes. Ao chegar no andar de cima, a porta de um quarto se abriu sozinha, revelando paredes marcadas com riscos estranhos e símbolos que Lucas nunca tinha visto. Um frio sobrenatural parecia emanar do ambiente, e ele sentiu como se estivesse sendo puxado por algo invisível. De repente, um sussurro mais claro chegou aos seus ouvidos. "Saia!" Lucas tentou recuar, mas a porta se fechou com força, prendendo-o no quarto. Ele começou a ouvir passos se aproximando, e sombras se contorciam pelo chão, tomando formas humanas que pareciam observá-lo com intenções desconhecidas. Cada tentativa de abrir a porta era em vão. O rancho parecia ter vida própria, manipulando o espaço ao redor dele. Enquanto o desespero crescia, Lucas percebeu que o diário que trouxera consigo estava aberto em uma página que ele não lembrava de ter visto antes. As palavras pareciam escrever sozinhas: "Aquele que entra nunca mais sai." O frio tornou-se quase insuportável. Uma presença invisível começou a tocá-lo, deixando marcas geladas em seus braços. Em pânico, ele começou a gritar, chamando por ajuda, mas sua voz parecia se perder nas paredes do rancho, ecoando e voltando distorcida, como se zombasse dele. Cada canto escuro parecia esconder uma figura, cada sombra parecia se mover em sua direção, e o terror se tornava palpável, envolvendo-o completamente. Lucas, desesperado, tentou se proteger sob uma mesa antiga, sentindo os móveis se moverem ao redor, como se fossem controlados por mãos invisíveis. Objetos começaram a cair do teto. Um vento forte entrou pelas janelas quebradas, fazendo cortinas esvoaçarem de forma quase humana. O som de passos se multiplicava, tornando impossível distinguir a origem, e ele começou a sentir mãos invisíveis tocando seus ombros e pernas. A sensação de estar sendo arrastado pelo chão tomou conta. Uma risada baixa e ameaçadora ecoou pelo rancho, fazendo-o tremer. Ele percebeu que não estava sozinho. Algo antigo e malévolo residia ali, esperando por novas vítimas. No momento em que pensou que tudo acabaria, a porta se abriu abruptamente, revelando a luz fria da madrugada. Lucas correu sem olhar para trás, levando consigo o diário que parecia ter vida própria, sussurrando palavras indecifráveis. Ao chegar à estrada, ele percebeu que o rancho desaparecera atrás de uma névoa densa que não estava ali antes. Tremendo e exausto, ele sabia que nunca mais poderia voltar, mas também sabia que havia registrado provas do impossível. Cada noite desde então, ele sente sussurros e vê sombras se contorcendo em seu quarto, lembrando que o rancho ainda o procura, e que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser completamente fechadas.
O vento uivava pelas janelas quebradas do rancho antigo, carregando consigo o cheiro de terra molhada e madeira podre. Mariana, uma investigadora de fenômenos paranormais, chegou sozinha ao local, determinada a registrar algo que ninguém ousava. Diferente de Lucas, ela não acreditava em coincidências. Para ela, cada barulho, cada sombra, tinha uma explicação lógica. Mas, ao atravessar o portão enferrujado, sentiu algo diferente. O ar parecia mais denso, como se pesasse sobre seus ombros, e cada passo ecoava de forma estranha, como se estivesse sendo seguida por milhares de pés invisíveis. A câmera na mão tremia, não só pela ansiedade, mas porque algo dentro dela parecia reagir à presença do rancho, uma força sutil, fria e incessante. Ao entrar, percebeu que o interior estava ainda mais degradado do que Lucas havia descrito. O chão rangia sob cada passo, móveis antigos, cobertos por poeira, pareciam ter se movido sozinhos desde a última visita. Mariana abriu um armário e encontrou vestígios de pessoas que haviam passado pelo local. Roupas rasgadas, fotografias amareladas e objetos pessoais abandonados. Em um canto, algo brilhou com intensidade sobrenatural. Um espelho antigo, emoldurado por madeira escura, refletia não só a sala, mas também uma sombra que ela não conseguia identificar. Cada reflexo parecia diferente, como se o espelho tivesse múltiplas dimensões, captando algo que os olhos humanos não podiam ver. Enquanto explorava, a sensação de ser observada aumentava. Sussurros começaram a ecoar pelas paredes, distorcendo vozes familiares e chamando seu nome. Mariana gravava tudo, tentando manter a calma, mas a câmera capturava movimentos que ela não conseguia acompanhar. Uma porta se abriu sozinha no corredor, revelando um quarto coberto de símbolos estranhos, semelhantes aos que Lucas descrevera. No centro, uma cadeira antiga girava lentamente, sem vento ou toque visível. Cada som parecia amplificado: o rangido do chão, o estalo das tábuas e o sussurro contínuo de vozes que pareciam discutir entre si. De repente, a porta do quarto se fechou com violência, prendendo-a dentro. Mariana tentou abrir, mas não adiantava. O rancho parecia ter uma inteligência própria. As sombras começaram a se mover de forma independente, contorcendo-se nas paredes e no chão, assumindo formas humanas que se aproximavam dela sem fazer barulho. Um cheiro forte de podridão invadiu o ambiente, tornando difícil respirar, e os sussurros tornaram-se palavras claras: "Você não deveria estar aqui." A câmera caiu no chão, gravando tudo de forma torta, e ela percebeu que o tempo ali parecia distorcido. Segundos se arrastavam e horas passavam sem lógica. Ao buscar uma saída, Mariana encontrou um corredor que não estava ali antes, escuro e estreito, como se tivesse surgido do nada. Cada passo a levava mais fundo no rancho, e vozes insistentes repetiam seu nome. Ela viu sombras que pareciam espelhos de pessoas desaparecidas, observando-a, algumas estendendo mãos implorando ajuda, outras sorrindo de forma macabra. Ao tentar voltar, o corredor se alongava sem fim, transformando a fuga em uma prisão psicológica. A sensação de ser manipulada era esmagadora. O rancho não só abrigava espíritos, mas os usava como guardiões de um segredo antigo e aterrorizante. No ápice do desespero, Mariana encontrou uma sala iluminada por uma luz tênue e azulada, diferente de qualquer outra do rancho. No centro, um círculo de símbolos pulsava levemente, como se respirasse. Ela percebeu que aquilo era a fonte de toda a atividade sobrenatural. A presença invisível tornou-se quase tangível, tocando sua pele, sussurrando promessas de poder e ameaças veladas. Em um último esforço, ela atravessou o círculo e a luz se apagou, fazendo o rancho voltar ao silêncio mortal. Mariana caiu do lado de fora, exausta, e percebeu que carregava consigo provas de algo que nenhum humano deveria testemunhar. Cada noite depois disso, ela sentia olhares invisíveis e ouvia sussurros familiares, lembrando que o rancho continua vivo, que aqueles que entram sempre levam consigo uma parte do terror que lá habita. O céu estava carregado de nuvens negras quando Felipe e Ana chegaram ao rancho abandonado,
conhecidos entre caçadores de mistérios como o Rancho dos Sussurros. Diferente dos outros visitantes, eles não vinham para investigar, mas para provar que as histórias sobrenaturais eram exageros de quem tinha medo do escuro. Assim que desceram do carro, sentiram um frio incomum, cortante, que parecia atravessar a pele e se alojar nos ossos. A estrada de terra rangia sob os pneus e a névoa começava a se formar, como se quisesse esconder algo que estava à espreita. Felipe abriu a porta do carro com a sensação de que estavam sendo observados, e Ana notou uma silhueta se movimentando rapidamente entre as árvores, desaparecendo antes que pudessem identificar. Ao entrarem no rancho, o cheiro de mofo e terra misturado com algo indefinidamente podre os atingiu. O lugar estava em completa decadência, tábuas quebradas, móveis caídos e teias de aranha que pareciam se estender como braços buscando tocá-los. Ana sentiu arrepios quando percebeu que, apesar de o vento balançar as cortinas, havia momentos em que tudo permanecia perfeitamente imóvel, como se o rancho tivesse parado o tempo dentro de si. Cada passo no chão de madeira antiga produzia ecos que retornavam distorcidos, às vezes soando como vozes humanas, outras como gritos longínquos que penetravam a mente. No corredor central, encontraram portas abertas que levavam a quartos diferentes, cada um mais estranho que o outro. Em um, viram móveis dispostos de forma simétrica, como se alguém ainda morasse ali. Em outro, desenhos estranhos estavam espalhados pelas paredes, símbolos que se moviam quando olhavam de relance. Ana sentiu mãos invisíveis roçando seus braços, e Felipe jurou ouvir alguém sussurrar seu nome, mesmo estando sozinhos. Ao tentar subir ao andar superior, ouviram o rangido de uma escada que não existia mais. Ao olhar, viram degraus que se formavam como sombras, guiando-os para um quarto que parecia pulsar com uma energia antiga e sombria. Dentro desse quarto, encontraram uma lareira apagada, mas que emanava um calor úmido e sufocante. Sobre a mesa, havia um diário aberto em uma página que parecia se escrever sozinha, palavras surgindo como se um vento invisível soprasse tinta fresca. Felipe tentou tocar, mas o diário queimou sua mão como ferro incandescente. Ana, tentando se afastar, percebeu que a porta havia desaparecido. Uma parede de sombra se erguia, mostrando figuras humanas distorcidas, presas em poses de agonia e terror. Cada figura parecia mover os olhos na direção deles, observando cada tremor, cada respiração, cada dúvida. O ar começou a se encher de sussurros incoerentes, crescendo em volume até tornar-se um rugido de vozes misturadas. Eles tentaram correr, mas o rancho se alterava a cada passo. Corredores se alongavam, portas desapareciam, janelas levavam a outras salas que antes não existiam. Cada parede parecia pulsar como se estivesse viva, e sombras se contorciam em direção a eles, formando mãos que tentavam agarrá-los. Ana percebeu que as vozes não eram apenas sós, eram comandos sutis, induzindo medo, paralisia e desorientação. A sensação de tempo desapareceu, e o que seriam minutos se transformou em horas de terror contínuo, sem lógica. Quando encontraram uma porta que levava a uma escada para o sótão, algo os impediu de subir. Uma figura translúcida, alta e encapuzada, bloqueava a entrada. Sem rosto definido, apenas um vazio que parecia sugar a luz. A presença transmitia uma sensação de julgamento e ameaça, e cada tentativa de se aproximar fazia a figura se multiplicar em dezenas de sombras, cercando-os. Felipe, tentando desesperadamente manter a calma, lembrou-se do diário e percebeu que uma palavra estava sublinhada em vermelho: fuja. Ao recuar, a escada desapareceu e o teto começou a rachar, deixando cair destroços e criando uma pressão quase insuportável sobre eles. No auge do desespero, encontraram uma saída escondida atrás de uma cortina antiga. Atravessando o espaço, caíram em um campo aberto coberto por névoa, e o rancho parecia se dissolver atrás deles, como se nunca tivesse existido. Mas, mesmo à distância, sombras se moviam entre as paredes invisíveis, observando cada passo que davam. Ana e Felipe sabiam que, apesar de terem escapado fisicamente, algo do rancho os acompanhava. Cada noite, sombras se formavam em seus quartos, sussurros ecoavam em seus ouvidos,
e a sensação de serem observados nunca os abandonou. O rancho dos sussurros continuava vivo, não só em madeira e pedra, mas na mente e no medo daqueles que ousaram desafiar seus segredos. A chuva caía intensa sobre os campos que cercavam o rancho, conhecido como Sussurros da Colina. Rafael, um fotógrafo obcecado por locais abandonados, decidiu passar a noite ali sozinho, em busca de imagens que pudessem capturar o sobrenatural. Ao estacionar o carro na entrada, notou que a névoa cobria parcialmente o caminho, como se estivesse viva, envolvendo o ambiente e moldando figuras que desapareciam quando ele piscava. O portão de ferro rangeu ao abrir e o som ecoou pelos campos, alertando algo invisível da presença dele. Cada passo na terra molhada produzia um som abafado, e Rafael sentiu que o rancho o observava antes mesmo de ele atravessar a porta principal. Dentro do rancho, o cheiro de mofo, terra e algo indefinidamente podre o atingiu com força. As janelas estavam quebradas, e a luz da lanterna refletia nas teias de aranha formando sombras que pareciam criaturas com vida própria. No corredor principal, móveis quebrados se espalhavam, e fotos antigas pendiam tortas nas paredes, retratando pessoas cujos rostos pareciam se contorcer de dor quando ele olhava rapidamente. Rafael começou a ouvir passos que não vinham de nenhum lugar específico, como se os degraus do rancho se movessem sozinhos, e o som de sussurros baixos repetindo seu nome o fez tremer. Cada instante dentro do rancho parecia comprimir o tempo e espaço, tornando impossível distinguir a realidade do terror que se formava à sua volta. No andar de cima, encontrou um quarto que parecia intacto, mas em vez de móveis, havia símbolos desenhados no chão e nas paredes com tinta escura, formando um círculo que pulsava levemente, emitindo uma energia fria que atravessava a pele. Rafael sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros e ouviu uma voz baixa sussurrando instruções indecifráveis. Tentou gravar com a câmera, mas o visor mostrava apenas distorções, figuras humanas contorcidas e sombras que desapareciam assim que ele tentava focar. O medo começou a tomar conta, e a sensação de ser observado se intensificou, como se centenas de olhos invisíveis se fixassem nele. Cada passo que dava fazia o chão render de maneira irregular, como se o próprio rancho estivesse respirando e reagindo à sua presença. Ao explorar o sótão, Rafael encontrou um antigo baú, coberto por pó e teias de aranha. Ao abrir, percebeu que dentro estavam objetos pessoais de pessoas desaparecidas há décadas, cartas amareladas, fotografias rasgadas e roupas em decomposição. Mas havia algo mais, algo que se mexia sozinho, como se estivesse vivo. A lanterna começou a falhar e sombras se estendiam pelo sótão, assumindo formas humanas, como se fossem projeções de almas presas. O ar tornou-se mais pesado, dificultando a respiração, e uma presença invisível começou a girar ao redor dele, arrastando-o para dentro de um canto escuro onde sussurros se tornavam gritos. Rafael sentiu mãos geladas pressionando seus braços, como se tentassem prendê-lo naquele espaço para sempre. Desesperado, ele tentou fugir, mas o rancho parecia se transformar a cada passo. Corredores se alongavam, portas levavam a outros quartos que antes não existiam, e janelas mostravam paisagens que não correspondiam à realidade externa. Figuras humanas emergiam das paredes e do chão, estendendo mãos em sua direção, enquanto vozes distorcidas davam ordens e ameaças, confundindo seus sentidos. Rafael tropeçou e caiu, e ao se levantar percebeu que o diário que havia encontrado anteriormente estava aberto em uma página onde palavras surgiam sozinhas, dizendo: "O rancho escolhe quem permanece e quem escapa." A sensação de tempo desapareceu. Segundos se transformavam em eternidade, cada sombra se movia com intenção própria, aumentando o terror. No momento em que parecia não haver saída, uma porta que não existia antes se abriu, revelando a luz da madrugada e a chuva fina do lado de fora. Rafael correu sem olhar para trás, levando consigo o diário e a câmera que registrava distorções impossíveis de explicar. Ao chegar à estrada, viu o rancho desaparecer lentamente entre a névoa, deixando apenas silêncio e uma sensação de vazio que penetrava a alma. Mesmo fora dali, os sussurros o perseguiam,
Sombras se moviam pelo canto de seus olhos e noites inteiras eram marcadas por sonhos vívidos do rancho, lembrando de que algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser completamente fechadas. O sol já havia se escondido atrás de nuvens densas quando Clara, uma jovem jornalista especializada em mistérios, chegou ao rancho conhecido como Rancho das Almas Perdidas. Diferente dos outros visitantes, ela possuía equipamentos sofisticados para captar fenômenos paranormais, acreditando que poderia provar a existência do inexplicável. Ao atravessar o portão enferrujado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar parecia mais pesado, como se cada passo despertasse algo adormecido dentro das paredes do lugar. O terreno estava tomado por neblina, e sombras pareciam se mover entre as árvores, criando formas que desapareciam quando Clara tentava focar nelas com a câmera. Dentro do rancho, o ambiente era um labirinto de móveis quebrados, teias de aranha e restos de objetos antigos. O cheiro de mofo podridão se misturava com o ar úmido, e cada passo de Clara fazia o chão de tábuas ressoar de forma irregular, como se estivesse respondendo à sua presença. Ela começou a ouvir sussurros baixos e indistintos, aumentando gradualmente até formar palavras inteligíveis. "Você não deveria estar aqui, volte." Tentando manter a calma, Clara avançou pelo corredor central, onde portas abertas revelavam quartos diferentes, cada um mais sinistro que o outro, com símbolos e inscrições desconhecidas espalhadas pelas paredes. Em um dos quartos, Clara encontrou um diário antigo, com páginas amareladas e desgastadas. Ao folhear, percebeu relatos de desaparecimentos e mortes misteriosas, muitos ocorridos há décadas, mas todos ligados a fenômenos estranhos dentro do rancho. Quanto mais ela lia, mais sentia uma presença crescente, invisível mas intensa, que parecia envolver todo o espaço. Objetos começaram a se mover sozinhos, cortinas balançavam sem vento, e a sensação de que alguém, ou algo, observava cada movimento aumentava. Ela registrava tudo com a câmera, mas as imagens capturadas mostravam sombras contorcidas que não estavam presentes quando olhava com os próprios olhos. Subindo ao sótão, Clara encontrou um círculo de símbolos desenhado no chão, pulsando com uma energia fria e opressiva. Quando se aproximou, sussurros se transformaram em gritos altos, e sombras começaram a se contorcer pelo teto e pelas paredes, assumindo formas humanas. Uma força invisível começou a empurrá-la, tentando arrastá-la para dentro do círculo, enquanto a câmera caía ao chão, capturando movimentos impossíveis e figuras que se multiplicavam à medida que ela recuava. O ar se tornou sufocante, e cada respiração parecia absorver sua energia vital, enquanto uma presença ameaçadora se aproximava de forma quase tangível. Desesperada, Clara tentou fugir, mas os corredores se transformavam à medida que avançava. Portas desapareciam, janelas levavam a salas que antes não existiam, e sombras humanas estendiam mãos em sua direção. Cada passo que dava parecia levar para mais fundo no rancho, como se estivesse presa em um labirinto que reagia à sua mente e ao seu medo. O diário, aberto em uma página que ela não lembrava de ter visto antes, mostrava palavras que se formavam sozinhas. "O rancho escolhe suas vítimas." Uma voz baixa repetia seu nome, instigando terror e desorientação. No ápice do medo, Clara encontrou uma porta que parecia levar para fora. Ao atravessá-la, caiu em um campo aberto coberto por névoa, mas o rancho atrás dela começou a se desfazer em sombras que se arrastavam, deixando apenas silêncio e o cheiro de mofo no ar. Apesar de ter escapado fisicamente, Clara percebeu que o rancho continuava vivo em sua mente. Sombras, sussurros e o frio constante a acompanhavam a cada noite. Ela sabia que o local jamais poderia ser esquecido, e que qualquer pessoa que ousasse entrar nele jamais sairia completamente ilesa, carregando para sempre uma parte do terror que habita nos ranchos das almas perdidas. A tempestade avançava pelos campos enquanto Gustavo, um caçador de fenômenos sobrenaturais, chegava ao rancho conhecido entre os moradores como o Rancho Silencioso. Ao passar pelo portão,
Um arrepio percorreu sua espinha. Algo invisível parecia medir cada movimento seu. O vento soprava de maneira irregular, trazendo sussurros distantes que ecoavam pelos galpões abandonados e árvores retorcidas. Com a câmera ligada e lanternas preparadas, Gustavo decidiu que essa seria sua noite mais perigosa, mas também a mais reveladora. Provar que o rancho guardava segredos que ninguém ousava investigar. Cada passo na trilha de terra encharcada produzia ruídos que pareciam responder aos seus próprios movimentos, aumentando a sensação de que ele não estava sozinho. Ao entrar no rancho, o cheiro de mofo misturado a algo indefinidamente podre o atingiu com intensidade. Os móveis estavam cobertos de poeira e quebrados, e teias de aranha se estendiam como se fossem braços invisíveis querendo tocá-lo. No corredor central, portas abertas revelavam quartos que guardavam histórias horríveis, marcas de sangue secas, móveis queimados e símbolos antigos riscados nas paredes. Gustavo sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros, e vozes sussurrantes começaram a chamar seu nome, cada vez mais próximas. Cada degrau rangia como se estivesse protestando, e sombras surgiam e desapareciam nas extremidades de sua visão, desafiando qualquer explicação racional. Subindo ao andar superior, encontrou um quarto onde a parede parecia pulsar, como se respirasse. No centro, um círculo de símbolos antigos pulsava com uma energia fria que atravessava sua pele. Ao aproximar-se, as sombras começaram a se contorcer em formas humanas, observando, e um sussurro repetia incessantemente: "Nunca deveria ter vindo." Objetos começaram a se mover sozinhos. A câmera registrava distorções e figuras que desapareciam quando ele tentava focar, e o ar tornou-se tão pesado que cada respiração exigia esforço. Gustavo percebeu que o rancho reagia ao seu medo, ampliando o terror, e cada passo que dava parecia guiado para armadilhas invisíveis. Ao tentar fugir, os corredores se transformaram, criando um labirinto que desafiava qualquer lógica. Portas levavam a salas que não existiam, janelas mostravam paisagens impossíveis, e sombras estendiam mãos ameaçadoras. O diário que ele trouxera estava aberto em uma página que se escrevia sozinha. O rancho escolhe quem fica e quem parte, mas todos levam algo consigo. Uma presença invisível parecia tocar cada parte de seu corpo, deixando marcas geladas, se sussurrando ameaças de morte. Gustavo sentiu o tempo desaparecer, segundos e minutos se misturando em uma eternidade de medo e desorientação, onde as sombras pareciam formar rostos de vítimas anteriores, encarando-o com ódio silencioso. No ápice do terror, Gustavo encontrou uma porta que não existia antes, iluminada por uma luz azul fria. Ele atravessou e caiu em um campo aberto coberto por névoa, e o rancho atrás dele começou a se desfazer como se fosse feito de fumaça. Mas o frio e os sussurros o seguiram, mesmo fora dali. Ele sabia que nunca escaparia completamente do rancho silencioso. Noites intermináveis de pesadelos, sombras movendo-se no canto de seus olhos, e sussurros que o lembravam do poder maligno do local continuariam a assombrá-lo. Cada pessoa que entra ali sai com uma parte do rancho dentro de si, e a sensação de ser observado e caçado permanece, pois o rancho nunca esquece e nunca perdoa. A noite estava especialmente silenciosa quando Laura e Pedro chegaram ao rancho, conhecido pelos moradores da região como o Eco dos Ranchos. O céu estava encoberto, e a lua surgia apenas em breves aparições entre nuvens densas, iluminando os contornos das árvores retorcidas que cercavam a propriedade. Eles carregavam equipamentos de gravação, lanternas e câmeras térmicas, determinados a registrar qualquer atividade sobrenatural. Ao atravessarem o portão enferrujado, perceberam que o ar parecia mais frio do que o esperado. Em cada passo, no chão úmido produzia sons que ecoavam de forma distorcida, como se o próprio rancho tivesse ouvido seus movimentos e estivesse reagindo. Assim que entraram no interior, um cheiro de mofo, terra úmida e algo indefinidamente podre os envolveu. O rancho estava em estado de decadência avançada, tábuas quebradas, móveis jogados de forma aleatória e teias de aranha se estendendo como braços invisíveis querendo agarrá-los. Cada corredor parecia se alongar quando olhavam para ele, e as sombras dançavam nas paredes,
formando figuras humanas distorcidas que desapareciam quando eles piscavam. Um vento frio atravessava frestas das janelas quebradas, trazendo consigo sussurros que pareciam imitar vozes humanas, chamando seus nomes de maneira quase audível. No andar superior, Laura encontrou um quarto com símbolos antigos riscados nas paredes, formando círculos que pareciam pulsar com uma energia própria. Pedro notou que o ar dentro do quarto era mais denso e frio, dificultando a respiração. À medida que se aproximavam do centro do quarto, objetos começaram a se mover sozinhos, cortinas flutuavam e sombras surgiam de lugares impossíveis, contorcendo-se em formas humanas que observavam cada passo deles. Um sussurro contínuo se intensificava. Vocês não deveriam estar aqui. A câmera térmica de Pedro capturava figuras que pareciam atravessar as paredes, revelando que o rancho estava vivo de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Enquanto tentavam sair, perceberam que o rancho se transformava com cada movimento. Corredores que antes levavam para a escada agora levavam a portas que não existiam. Janelas mostravam salas diferentes e cada sombra parecia seguir e antecipar seus passos. Laura sentiu mãos invisíveis roçando seus braços e pernas, e uma sensação esmagadora de estar sendo observada intensificava o medo. Pedro, tentando manter o controle, folheou um diário antigo encontrado no chão. As palavras pareciam escrever-se sozinhas, dizendo: "O rancho escolhe quem fica, mas todos carregam algo consigo." No momento mais crítico, uma porta surgiu de repente, iluminada por uma luz branca quase ofuscante. Sem pensar, eles atravessaram e se viram em um campo aberto coberto por névoa, o rancho desaparecendo lentamente atrás deles. Mas mesmo à distância, sombras pareciam se contorcer no interior, observando cada passo que davam. Laura e Pedro sabiam que, embora fisicamente tivessem escapado, uma parte do rancho permanecia com eles. Cada noite seguinte era marcada por sussurros e pesadelos vívidos, lembrando-os de que a presença do rancho não se limita ao espaço físico, mas penetra na mente e na alma daqueles que ousam entrar em seu território. A névoa se espalhava pelo campo quando Miguel, um explorador urbano especializado em locais abandonados, chegou ao rancho conhecido como o Rancho das Sombras. Diferente das histórias contadas por moradores, ele queria registrar fenômenos com câmeras térmicas e drones, acreditando que toda a fama sobrenatural era apenas exagero. Porém, ao atravessar o portão enferrujado, sentiu um frio que parecia atravessar os ossos, e a sensação de estar sendo observado surgiu imediatamente. Árvores retorcidas balançavam sem vento, e sombras se moviam nos cantos de sua visão, desaparecendo sempre que tentava focar nelas. Dentro do rancho, o cheiro de mofo e terra molhada misturava-se com algo indefinidamente podre, quase palpável. Móveis antigos estavam quebrados, e teias de aranha se estendiam como braços invisíveis. Cada passo de Miguel fazia o chão de tábuas rangentes ecoar por todo o ambiente, produzindo sons distorcidos que pareciam zombar de sua presença. Sussurros baixos surgiam das paredes e do teto, repetindo seu nome, enquanto sombras se alongavam e se contorciam em formas humanas impossíveis. Cada corredor parecia se estender infinitamente, tornando impossível memorizar qualquer caminho e aumentando a sensação de desorientação. No andar superior, encontrou um quarto onde símbolos antigos pulsavam suavemente nas paredes e no chão. O ar ficou denso e frio, tornando cada respiração difícil. Ao se aproximar do centro, objetos começaram a se mover sozinhos. Cortinas flutuavam e sombras assumiam formas humanas, espreitando-o silenciosamente. Um sussurro contínuo dizia: "Você não deveria estar aqui." A câmera térmica capturava figuras atravessando paredes e escadas que não existiam, mostrando que o rancho parecia viver de maneira própria, manipulando o espaço, tempo e percepção. Desesperado para escapar, Miguel percebeu que o rancho se transformava com cada passo. Portas levavam a salas desconhecidas, corredores se alongavam ou desapareciam e janelas mostravam cenários impossíveis. Uma força invisível tocava sua pele, gelando braços e pernas, e cada sombra parecia antecipar seus movimentos. Encontrou um diário antigo,
com palavras que surgiam sozinhas. O rancho escolhe quem ficará e quem partirá, mas todos carregam algo consigo. Os sussurros se tornaram gritos, e sombras humanas contorcidas se multiplicavam, rodeando e testando sua sanidade. No ápice do terror, Miguel encontrou uma porta que parecia brilhar com luz azulada. Ele atravessou e caiu em um campo aberto coberto de névoa, vendo o rancho desaparecer lentamente atrás dele. Mas mesmo à distância, sombras continuavam se contorcendo, observando cada movimento. Embora fisicamente livre, Miguel percebeu que o rancho o acompanhava em pensamento, sonhos e pesadelos, lembrando de que qualquer um que entra ali carrega uma parte da escuridão para sempre. A sensação de estar sendo observado persistia noite após noite, provando que o rancho das sombras nunca esquece e jamais perdoa. A chuva caía sem interrupção sobre o velho rancho, conhecido entre os moradores da região como o Rancho dos Lamentos. Clara, uma pesquisadora de fenômenos paranormais, chegou sozinha, equipada com câmeras e gravadores de áudio, determinada a provar que o sobrenatural ali não era apenas história de moradores assustados. Assim que atravessou o portão enferrujado, sentiu o ar se tornar pesado, como se algo invisível a observasse atentamente. Cada passo na lama e nas tábuas rangentes parecia ecoar mais alto do que o normal, e a sensação de ser seguida se intensificava a cada instante. Ao entrar, o rancho estava mergulhado em um silêncio mortal. O cheiro de mofo e algo indefinidamente podre impregnava o ar, e móveis quebrados se espalhavam por todos os cantos. Teias de aranha cobriam o teto e paredes, formando sombras que pareciam se mover de forma autônoma. Clara sentiu mãos invisíveis roçando seus braços e pernas, enquanto sussurros baixos e distorcidos começaram a ecoar pelo ambiente, repetindo seu nome e palavras indecifráveis. A lanterna tremia em sua mão, e cada sombra parecia se aproximar mais do que o permitido pela lógica, deformando o espaço ao redor dela. Explorando o corredor central, encontrou portas abertas que levavam a quartos diferentes, cada um mais macabro que o outro. Um quarto estava repleto de símbolos estranhos desenhados nas paredes e no chão, e a sensação de frio intenso a envolvia como se o próprio rancho respirasse. Objetos começaram a se mover sozinhos, e a câmera registrava figuras que desapareciam assim que ela tentava focalizar. Sussurros tornaram-se gritos, e a sensação de desorientação aumentava. Corredores se alongavam, portas desapareciam e janelas mostravam cenários impossíveis, criando um labirinto que desafiava qualquer raciocínio lógico. No sótão, Clara encontrou um círculo de símbolos que pulsava com uma energia opressiva. Ao aproximar-se, sombras humanas emergiram das paredes e do chão, observando cada passo com intenções desconhecidas. Um frio sobrenatural tocava sua pele. Uma força invisível parecia tentar arrastá-la para dentro do círculo. O diário antigo que ela trouxera estava aberto em uma página que parecia se escrever sozinha. Aquele que entra aqui carrega o rancho dentro de si para sempre. Sussurros repetiam seu nome, e ela sentiu uma presença que acompanhava cada batida de seu coração, aumentando o pânico e a sensação de inevitabilidade do destino do rancho. Desesperada, Clara tentou escapar, mas o rancho parecia ter vida própria. Corredores levavam a salas que não existiam, portas desapareciam e sombras humanas estendiam mãos ameaçadoras. Cada passo parecia guiado pelo rancho, levando-o a mais fundo no labirinto, enquanto vozes distorcidas aumentavam a pressão psicológica. Finalmente, uma porta surgiu de forma sobrenatural, iluminada por uma luz fria e azulada. Ao atravessá-la, ela caiu em um campo aberto coberto por névoa, vendo o rancho desaparecer lentamente atrás dela. Mas mesmo à distância, sussurros e sombras continuaram a segui-la, provando que a presença do Rancho dos Lamentos não se limita ao espaço físico, mas se infiltra na mente e na alma de quem ousa entrar. O vento uivava através das janelas quebradas do rancho, conhecido como Rancho da Escuridão, espalhando folhas e poeira pelo chão. Eduardo, um investigador de fenômenos sobrenaturais, chegou sozinho,
carregando câmeras, lanternas e sensores de áudio, determinado a documentar tudo. Assim que atravessou o portão enferrujado, sentiu algo estranho, uma pressão invisível nos ombros, como se o rancho estivesse medindo cada passo seu. O terreno estava tomado por uma névoa densa que parecia ganhar vida própria, formando silhuetas que surgiam e desapareciam em um instante, confundindo sua percepção e aumentando a sensação de estar sendo seguido. Ao entrar no rancho, o cheiro de mofo, madeira podre e algo indefinidamente podre invadiu suas narinas. O lugar estava em completo abandono. Móveis caídos, teias de aranha que se estendiam como braços invisíveis e fotos antigas nas paredes, com rostos que pareciam contorcer-se de dor quando ele os observava de relance. Cada passo no chão rangente ecoava pelo ambiente, produzindo sons distorcidos que pareciam zombar de sua presença. Sussurros baixos começaram a se formar, repetindo seu nome e palavras que ele não conseguia compreender, criando uma sensação de pânico crescente. Explorando o corredor principal, Eduardo encontrou portas abertas que levavam a quartos diferentes, cada um mais sinistro que o outro. Um quarto estava coberto de símbolos antigos que pareciam pulsar com energia própria. Objetos começaram a se mover sozinhos. Cortinas flutuavam e sombras assumiam formas humanas, observando-o sem fazer qualquer som. A lanterna tremia em suas mãos, e ele percebeu que o rancho não apenas existia, mas reagia ao seu medo, transformando cada corredor e quarto em uma armadilha psicológica que desafiava qualquer lógica ou percepção do tempo. No sótão, Eduardo encontrou um círculo de símbolos desenhado no chão, emitindo um brilho azul frio. Ao se aproximar, sombras humanas surgiram das paredes e do chão, contorcendo-se e aproximando-se de forma ameaçadora. Uma força invisível começou a empurrá-lo, e ele sentiu mãos geladas em seus braços e pernas. O diário antigo que carregava estava aberto em uma página que se escrevia sozinha. O rancho escolhe quem permanece e quem escapa, mas todos carregam sua marca. O medo se intensificava, e sussurros repetiam seu nome incessantemente, criando uma sensação de desorientação e pavor absoluto. Desesperado, Eduardo encontrou uma porta que não existia antes, iluminada por uma luz fria. Ao atravessá-la, caiu em um campo aberto coberto por névoa, vendo o rancho desaparecer lentamente atrás dele. Mas mesmo à distância, sombras se contorciam entre as paredes invisíveis, observando cada passo. Embora fisicamente livre, Eduardo sabia que o rancho permanecia vivo em sua mente, trazendo sonhos vívidos, sussurros constantes e a sensação de ser observado a cada momento. O rancho da escuridão não apenas existia como um local físico, mas se infiltrava na alma daqueles que ousavam atravessar seus portões, provando que algumas presenças nunca podem ser esquecidas ou abandonadas. A tempestade avançava quando Sofia, uma jovem documentarista, chegou ao rancho conhecido entre os moradores como o Rancho da Meia-Noite. Ela estava sozinha, carregando equipamentos de gravação e lanternas, determinada a registrar qualquer atividade sobrenatural que pudesse provar a existência do inexplicável. Ao atravessar o portão enferrujado, sentiu o ar tornar-se pesado e úmido, como se o rancho a recebesse com consciência própria. Cada passo na terra molhada parecia despertar uma energia adormecida, e sombras dançavam entre árvores retorcidas, desaparecendo sempre que ela tentava focar com a câmera. Dentro do rancho, o cheiro de mofo e algo indefinidamente podre a envolvia. Móveis antigos estavam quebrados, espalhados de forma aleatória, e teias de aranha cobriam o teto e as paredes, criando formas que pareciam se mover sozinhas. Cada degrau rangia de forma irregular, produzindo sons distorcidos que ecoavam pelos corredores, como se zombassem de sua presença. Sussurros baixos começaram a surgir, repetindo seu nome e palavras incompreensíveis, aumentando o medo e a sensação de desorientação. Cada sombra parecia ter vida própria, reagindo a qualquer movimento dela. Explorando os quartos, Sofia encontrou símbolos antigos desenhados nas paredes e no chão, formando círculos que pulsavam com uma energia fria e opressiva. Objetos começaram a se mover sem explicação. Cortinas flutuavam e figuras sombrias surgiam nas extremidades da visão,
contorcendo-se e aproximando-se silenciosamente. O ar tornou-se cada vez mais pesado, dificultando a respiração, e a presença invisível parecia tocar cada parte de seu corpo, aumentando o terror. O rancho reagia ao medo, transformando corredores e quartos em labirintos impossíveis de escapar, manipulando o espaço e o tempo. No sótão, Sofia encontrou um círculo que parecia pulsar e respirar, rodeado por sombras humanas contorcidas. Uma força invisível começou a empurrá-la para dentro do círculo, e o diário que carregava estava aberto em uma página que se escrevia sozinha. O rancho escolhe quem ficará e quem partirá, mas todos levam consigo sua marca. Sussurros tornaram-se gritos, e sombras humanas emergiam das paredes e do chão, observando-a com intenções desconhecidas. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto a mente de Sofia era testada e a sensação de inevitabilidade a consumia. Desesperada, ela encontrou uma porta que surgiu de forma sobrenatural, iluminada por uma luz azul fria. Ao atravessá-la, caiu em um campo aberto coberto por névoa, vendo o rancho desaparecer lentamente atrás dela. Mas mesmo à distância, sombras continuavam a se contorcer, observando cada movimento. Sofia percebeu que, embora fisicamente livre, o rancho permanecia vivo em sua mente, trazendo sonhos vívidos, sussurros constantes e uma sensação de ser observada a cada instante. O rancho da meia-noite provava que algumas presenças não podem ser esquecidas ou abandonadas, permanecendo para sempre na alma daqueles que ousam atravessar seus portões. A noite desceu rapidamente sobre os campos que cercavam o rancho, conhecido como Rancho do Lamento Eterno. Mariana, uma pesquisadora de fenômenos paranormais, chegou sozinha, carregando câmeras, lanternas e sensores de áudio, determinada a registrar qualquer atividade sobrenatural. Ao atravessar o portão enferrujado, sentiu imediatamente que o ar estava mais pesado do que o normal, carregado de um frio que parecia atravessar os ossos. A névoa se movimentava de forma estranha, criando sombras que surgiam e desapareciam em segundos, confundindo seus sentidos e fazendo cada passo parecer um risco calculado. Dentro do rancho, o cheiro de mofo, madeira podre e algo indefinidamente podre a envolvia. O local estava em completo abandono, móveis quebrados espalhados de forma aleatória, teias de aranha que se estendiam como braços invisíveis, e fotografias antigas penduradas nas paredes, mostrando rostos que pareciam contorcer-se de dor quando observados rapidamente. Cada degrau rangia de maneira irregular, produzindo ecos distorcidos que aumentavam a sensação de estar sendo seguido. Sussurros baixos começaram a se formar, chamando seu nome e repetindo palavras incompreensíveis, como se o rancho estivesse testando sua coragem e sanidade ao mesmo tempo. Explorando os corredores, Mariana encontrou portas abertas que levavam a quartos diferentes, cada um mais sinistro que o outro. Em um deles, símbolos antigos estavam desenhados nas paredes e no chão, pulsando com uma energia própria. Objetos começaram a se mover sozinhos, cortinas flutuavam e sombras assumiam formas humanas, observando cada movimento dela. A lanterna tremia em suas mãos, e ela percebeu que o rancho reagia ao seu medo, transformando os corredores em labirintos impossíveis, alterando o espaço e o tempo de forma inexplicável. A sensação de desorientação era esmagadora, e cada sombra parecia antecipar seus passos, aumentando a tensão e o terror. No sótão, Mariana encontrou um círculo de símbolos que pulsava com uma luz azul fria, rodeado por sombras humanas contorcidas. Uma força invisível parecia tentar arrastá-la para dentro do círculo, enquanto sussurros tornavam-se gritos contínuos. O diário que ela trouxera estava aberto em uma página que se escrevia sozinha. O rancho escolhe quem permanecerá e quem escapará, mas todos carregam sua marca. Cada segundo dentro do sótão parecia se estender por horas, e as sombras emergiam do chão e das paredes, observando-a com intenções desconhecidas, contorcendo-se e aproximando-se silenciosamente. Desesperada, Mariana encontrou uma porta que surgiu de forma sobrenatural, iluminada por uma luz intensa e fria. Ao atravessá-la, caiu em um campo aberto coberto por névoa, vendo o rancho desaparecer lentamente atrás dela. Mas mesmo à distância,
Sombras continuavam a se mover entre as paredes invisíveis, observando cada passo que ela dava. Apesar de ter escapado fisicamente, Mariana sabia que o rancho permanecia vivo em sua mente, trazendo sonhos vívidos, sussurros constantes e a sensação de estar sendo observada a cada momento. O Rancho do Lamento Eterno não apenas existia como lugar físico, mas se infiltrava na mente e na alma de quem ousava cruzar seus portões, provando que algumas presenças nunca podem ser esquecidas ou abandonadas. A noite desceu rapidamente sobre os campos que cercavam o rancho, conhecido como Rancho do Lamento Eterno. Mariana, uma pesquisadora de fenômenos paranormais, chegou sozinha, carregando câmeras, lanternas e sensores de áudio, determinada a registrar qualquer atividade sobrenatural. Ao atravessar o portão enferrujado, sentiu imediatamente que o ar estava mais pesado do que o normal, carregado de um frio que parecia atravessar os ossos. A névoa se movimentava de forma estranha, criando sombras que surgiam e desapareciam em segundos, confundindo seus sentidos e fazendo cada passo parecer um risco calculado. Dentro do rancho, o cheiro de mofo, madeira podre e algo indefinidamente podre a envolvia. O local estava em completo abandono, móveis quebrados espalhados de forma aleatória, teias de aranha que se estendiam como braços invisíveis, e fotografias antigas penduradas nas paredes, mostrando rostos que pareciam contorcer-se de dor quando observados rapidamente. Cada degrau rangia de maneira irregular, produzindo ecos distorcidos que aumentavam a sensação de estar sendo seguido. Sussurros baixos começaram a se formar, chamando seu nome e repetindo palavras incompreensíveis, como se o rancho estivesse testando sua coragem e sanidade ao mesmo tempo. Explorando os corredores, Mariana encontrou portas abertas que levavam a quartos diferentes, cada um mais sinistro que o outro. Em um deles, símbolos antigos estavam desenhados nas paredes e no chão, pulsando com uma energia própria. Objetos começaram a se mover sozinhos, cortinas flutuavam e sombras assumiam formas humanas, observando cada movimento dela. A lanterna tremia em suas mãos, e ela percebeu que o rancho reagia ao seu medo, transformando os corredores em labirintos impossíveis, alterando o espaço e o tempo de forma inexplicável. A sensação de desorientação era esmagadora, e cada sombra parecia antecipar seus passos, aumentando a tensão e o terror. No sótão, Mariana encontrou um círculo de símbolos que pulsava com uma luz azul fria, rodeado por sombras humanas contorcidas. Uma força invisível parecia tentar arrastá-la para dentro do círculo, enquanto sussurros tornavam-se gritos contínuos. O diário que ela trouxera estava aberto em uma página que se escrevia sozinha. O rancho escolhe quem permanecerá e quem escapará, mas todos carregam sua marca. Cada segundo dentro do sótão parecia se estender por horas, e as sombras emergiam do chão e das paredes, observando-a com intenções desconhecidas, contorcendo-se e aproximando-se silenciosamente. Desesperada, Mariana encontrou uma porta que surgiu de forma sobrenatural, iluminada por uma luz intensa e fria. Ao atravessá-la, caiu em um campo aberto coberto por névoa, vendo o rancho desaparecer lentamente atrás dela. Mas mesmo à distância, sombras continuavam a se mover entre as paredes invisíveis, observando cada passo que ela dava. Apesar de ter escapado fisicamente, Mariana sabia que o rancho permanecia vivo em sua mente, trazendo sonhos vívidos, sussurros constantes e a sensação de estar sendo observada a cada momento. O Rancho do Lamento Eterno não apenas existia como lugar físico, mas se infiltrava na mente e na alma de quem ousava cruzar seus portões, provando que algumas presenças nunca podem ser esquecidas ou abandonadas. A noite envolvia o Rancho do Silêncio, um lugar cercado de lendas e desaparecimentos inexplicáveis, quando Ricardo, um caçador de fenômenos paranormais, chegou sozinho, equipado com câmeras, lanternas e sensores de áudio. Assim que atravessou o portão enferrujado, sentiu o ar ficar pesado e gelado, e a sensação de ser observado tornou-se quase palpável. A névoa rasteira que cobria os campos parecia ganhar vida própria, formando sombras que surgiam e desapareciam rapidamente,
confundindo seus sentidos e aumentando a tensão a cada passo. Ao entrar no rancho, o cheiro de mofo e madeira podre se misturava com algo indefinidamente podre. Móveis quebrados estavam espalhados, e teias de aranha se estendiam como braços invisíveis, tocando sua pele levemente. Fotos antigas pendiam tortas nas paredes, retratando pessoas cujos rostos pareciam se contorcer quando Ricardo os olhava de relance. Cada passo no chão rangente ecoava de maneira distorcida, produzindo sons que pareciam zombar de sua presença. Sussurros começaram a se formar, repetindo seu nome e palavras indecifráveis, aumentando a sensação de medo e desorientação. Explorando os corredores, Ricardo encontrou quartos com símbolos antigos nas paredes e no chão, formando círculos que pulsavam com uma energia fria. Objetos começaram a se mover sozinhos, cortinas flutuavam, e sombras assumiam formas humanas que observavam cada passo dele. A lanterna tremia em suas mãos, e ele percebeu que o rancho não apenas existia, mas reagia ao seu medo, transformando corredores e quartos em labirintos impossíveis de escapar. Cada sombra parecia antecipar seus movimentos, intensificando o terror psicológico e fazendo o tempo parecer estendido. No sótão, Ricardo encontrou um círculo de símbolos pulsando com uma luz azulada. Sombras humanas emergiam das paredes e do chão, contorcendo-se e aproximando-se de forma ameaçadora. Uma força invisível começou a empurrá-lo em direção ao círculo, e o diário que trouxera estava aberto em uma página que se escrevia sozinha. O rancho escolhe quem permanecerá e quem escapará, mas todos carregam sua marca. Sussurros se tornaram gritos, e sombras humanas continuavam surgindo, testando sua sanidade e ampliando o terror de cada segundo dentro do espaço. Desesperado, Ricardo encontrou uma porta que surgiu de forma sobrenatural, iluminada por uma luz intensa e fria. Ao atravessá-la, caiu em um campo aberto coberto por névoa, vendo o rancho desaparecer lentamente atrás dele. Porém, mesmo à distância, sombras continuavam a se mover entre paredes invisíveis, observando cada passo. Embora fisicamente livre, Ricardo percebeu que o rancho permanecia vivo em sua mente, trazendo sonhos vívidos, sussurros constantes e a sensação de ser observado a cada instante. O rancho do silêncio provava que algumas presenças jamais podem ser esquecidas, permanecendo para sempre na alma daqueles que ousam atravessar seus portões.